Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Trouxe mais uma partida aqui do Grand Swiss 2021, o torneio que vale 2 vagas para o torneio de candidatos, que faz parte aí do circuito do Mundial. E a gente tem aqui uma partida muito interessante e aqui também eu quero mostrar para vocês rapidamente como é que funciona esse torneio, qual que é o formato, né? Então ele acontece aí em 11 rodadas, tá bom? São partidas pensadas, 100 minutos para cada jogador para fazer 40 lances. Passou do lance 40, toma mais 50 minutos no relógio para fazer mais 20 lances. Fez mais 20 lances, toma mais 15 minutos todo mundo. Então tá, partidas aí pensadas. E hoje eu trouxe aqui a partida do menino Nihal Sarin, aqui jogando contra o Kirill Georgiev, tá? Então aqui a gente já tem o primeiro lance feito aqui. Deixa eu voltar, tá bom? Nihal Sarin com as peças brancas, então abre com o peão dama, D4, aqui D5 pelo Kirill Georgiev, cavalo em F3, cavalo em F6 e aqui bispo em F4. O jovem Nihal Sarin, aqui o garoto, segue com o sistema London, com esse lance bispo F4, uma abertura muito criticada antigamente. Hoje em dia, depois que Magnus Carlsen tem tido muito êxito com essa abertura, as pessoas colocaram um pouco mais de atenção e é muito interessante ver essas partidas do sistema London. C5 foi jogado E3, cavalo C6 e aqui cavalo de B em D2 e não o dogmático e imediato C3, que talvez acabe sendo jogado nessa partida, mas antigamente era jogado imediatamente após C5, né? Aqui E6 foi jogado, C3, olha lá, chegou, aqui bispo em D6 e agora o bispo vai para segurança em G3. Roque colocou o rei em segurança, bispo D3, preparou também para dar roque, o bispo fica numa diagonal ativa, controla uma casa central. B6 aqui pelo Georgiev, preparando para desenvolver o bispo de casas claras. E4 vai para o centro, o bispo E7 e aqui E5 atacando o cavalo, vai ganhando espaço Nihal Sarin. Cavalo foi para H5, cavalo foi para G5, o que é isso? Pendurou peça? Pendurou peça aqui o Nihal Sarin. Não, nada disso, ele também está atacando o cavalo aqui em H5. Bispo por G5 foi jogado, dama por H5 e aqui não tem problema, aqui existe a possibilidade aqui de perder o roque. Na verdade o rei está bem seguro até e o Nihal Sarin preferiu jogar essa possibilidade porque ele sempre vai estar ameaçando aqui checkmate, enfim, vai ter um poderoso par de bispos aqui na posição. A partida seguiu então aqui com G6, protegendo aí o checkmate e agora a dama volta para casa de E2 e bispo volta para E7 e o Nihal Sarin já está feliz aqui que ele já forçou uma movimentação dos peões aqui da cobertura do rei do Georgiev e isso pode ser explorado a longo prazo. Cavalo F3 foi a sequência, C por D4 e aqui bispo B5, olha que continuação bonita aqui do Nihal Sarin, né? Ele não está interessado muito em peão, ele melhora aqui a posição do bispo, agora para cima do cavalo que está indefeso, dama C7 e agora sim ele recupera aqui o peão C por D4. Cavalo B4, talvez de olho aqui num duplo bastante interessante, protegido aqui pela dama. E agora o Nihal Sarin segue com o roque, evitando aí os problemas de duplo. Bispo D7, tentando trocar esse bispo aqui que não tá vendo muita coisa, já que os peões estão nas casas claras, pelo bispo aqui do Nihal Sarin. O Nihal Sarin segue com torre de A em C1, ele fala, tudo bem, você pode ficar com o meu bispo, mas eu vou capturar sua dama e ficar com a torre na sétima, tá bom? Tudo bem, então aqui a gente tem essa continuação que é possível, porque a dama também tá atacada. Então aqui, bispo por B5, dama por B5 e o Nihal Sarin então preferiu não ficar com a torre na sétima e recuperou a peça e agora tá atacando aqui a dama do Georgiev. A partida seguiu com dama B7, agora A3 atacando o cavalo e agora esse cavalo tá sem volta. Perdeu peça. Não, calma, o Georgiev segue com A6 aqui. Ele sempre tem recursos, essa turma. A dama tem que sair daí, dama em E2. E agora o cavalo ganhou a casa de C6. Que é isso? A partida seguiu agora com H4. O Nihal Sarin fala, beleza, você resolveu os problemas na ala da dama, mas agora eu vou te criar problemas na ala do rei. Aqui torre de F em C8 foi jogado. E aqui bispo então em F4. O Nihal Sarin vai fazendo uma manobra bacana aqui com o bispo. Cavalo em A5, insistindo nos ataques na ala da dama. Enquanto isso, o Nihal Sarin vai galgando degraus aqui na ala do rei. B5, não se importando com o dia de amanhã. E agora bispo F6 aqui pelo Nihal Sarin. Já conseguiu essa manobra, então, que parecia bastante devagar, mas o Georgiev ficou jogando aqui na ala da dama e deu para fazer isso. E o bispo volta para F8, então, e agora o Nihal Sarin solta esse H5, posição já muito difícil de jogar aqui para as negras. O Georgiev segue aqui com torre por C1, torre por C1 e torre C8. Vamos jogar o final? Tá propondo aqui para jogar o final. O Nihal Sarin fala, nada disso, eu quero dar checkmate. Torre 1 aqui evitando as trocas. E aqui o Georgiev tá numa posição muito difícil já. O ataque do Nihal Sarin chegou. Esse cavalo aqui tá no canto.
né? E aqui o Georgiev vai para essa ideia então do lance torre C4 agora. Qual que é a ideia? Uma possível ideia é deixar o cavalo aqui amarrado na defesa do proteção, na defesa e na proteção do peão aqui de D4, seria uma possibilidade. Se essa é a ideia, talvez um lance como o cavalo C6 também fosse bastante efetivo, também faria essa mesma função. Por exemplo, depois de H para o G6, captura com de F aqui e não com de H, porque senão seu rei vai levar checkmate. Rei aqui com o peão de F que nunca sai, bloqueado aqui pelo bispo, e aqui vai levar checkmate. Tá vindo cavalo G5 e tudo mais, né? Então aqui teria que tomar com o peão de F, e depois de cavalo G5 teria contra-jogo aqui com cavalo por D4, né? Por isso que cavalo C6 aqui talvez fosse o lance a ser pedido aqui da posição, né? Os grandes mestres falam que cavalo no canto só traz desencanto. Ele não é feito para ficar aí para sempre. E torre C4 aqui foi jogada. E agora o Firu já segue atacando H por G6. Aqui comentamos que capturar de H perde na hora. Então aqui F por G6. E agora cavalo G5. Nihal Sarin vai avançando. Ele não tá nem aí pro peão aqui de D4. Ele tá atacando agora aqui em E6, né? Aqui, por exemplo, não foi jogado, mas torre por D4. O Nihal Sarin fica muito bem numa posição como essa. Ele tem vários lances bons. Até mesmo cavalo por E6 pode ser um bom lance. Mas também existem lances bem agressivos aqui. E podem ser muitas opções boas aqui para as brancas, né? Então aqui o Georgiev preferiu proteger o peão aqui de E6 e agora a dama G4, o ataque do Nihal Sarin chegou, tá atacando em E6, tá ameaçando entrar aqui na coluna H. Todo tipo de ataque veio. Aqui torre C6 agora então pelo Georgiev, protegendo o peão aqui de E6. E agora a torre E3, a subida de torre. Quando a torre larga aqui a fileira do fundo e sobe em geral aqui na terceira horizontal, essa subida de torre, você já sabe que vai ter ataque na ala do rei. E vai ser forte. H5 foi jogado atacando a dama volta para E2. Dama C8 pilhando aqui na coluna C. E agora rei H2. Torre em segurança, torre C1, agora a torre H3, preparando todo tipo de ataque. Cavalo C6 finalmente colocando o cavalo em jogo. E aqui vários lances são bons. Se você quiser dar pausa aqui nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate aqui jogado pelo Nihal Sarin, vale a pena, vale a pena. Eu espero que você tenha encontrado, bom, vários lances. Se você viu aqui dama D2 é ótimo, atacando a torre. Dama D3 tá bom demais. Dama D3, parabéns, foi lance jogado. Se você encontrou torre por H5... parabéns também, um excelente lance aqui, né? Um lance de muito ataque, de extremo ataque. O Nihal Sarin até poderia ter jogado isso, mas ele preferiu aqui jogar dama D3, que é igualmente vencedor, né? Aqui, torre por H5, por exemplo, iria para uma linha bem interessante. Depois de G por H5, acabou, né? Torre, dama por H5 e são duas ameaças de checkmate, não teria como evitar. Agora, se depois de torre por H5 não capturasse a torre e jogasse, por exemplo, o bispo G7, mesmo assim as brancas estão ganhas aqui numa posição como essa. Não tem muito como jogar depois de dama E5 aqui, acabou. Tem uma continuação bem bonitinha aqui, eu vou fazer só pra gente treinar aqui um tático. Brancas jogam ainda um mate em 2 aqui, mate em 2, hein? Esse exercício vale a pena, se você quiser dar pausa aí e fazer esse exercíciozinho de mate em 2 é bonitinho, né? E aqui eu espero que você tenha encontrado torre H8, é isso mesmo, né? Forçante aqui, o rei é forçado a capturar aqui, o cavalo tá tirando casa de fuga de F7, o peão tá tirando de G7, seria forçado a capturar. E aí o avanço do peão aqui descobriria um belo de um checkmate, né? Mas é uma continuação um pouquinho sofisticada, arriscada. O Nihal Sarin preferiu jogar o simples e efetivo dama D3 e nessa posição Georgiev abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais aqui o Georgiev, né? Como é que ele vai proteger esse peão de G6 aqui? Me conta, né? Como é que ele vai proteger todos os ataques? Rafa, simples, dama E8, não tô vendo outro, dama E8 protegeu, acabou tudo, defendeu. O problema é a continuação, torre por H5 e o peão não pode capturar a torre por conta de dama H7 checkmate, né? Então aqui seria uma posição completamente vencedora. Ah, mas dá pra jogar ainda o bispo G7, tá. Bispo por G7, rei por G7, as brancas têm um ataque muito forte, torre H7, dama H3, por exemplo, é um ataque aqui vencedor com certeza, né? Deve ter mate em poucos lances aí pro Nihal Sarin, por isso depois de dama D3 aqui o Georgiev abandonou a partida. Vamos dar uma olhada no relatório do chess.com e depois ver, será que tinha salvação ali a posição do Georgiev em algum momento? Vamos dar uma olhada aqui no relatório primeiro. E a gente tem aqui, olha só, 97,8% de precisão para o menino Nihal Sarin, 89,1% de precisão para o Georgiev. Realmente o Georgiev passou dificuldade aqui nessa partida, mas a gente vê que esse ponto aqui, especialmente,
foi fatal aqui na partida, né? E foi esse lance, então, torre C6, vamos voltar lá no tabuleiro e dar uma olhadinha no lance torre C6, então, que foi o grande problema aqui da partida. Agora, pessoal, é muito difícil, porque o peão de E6 está atacado 2 vezes, torre C6 faz todo o sentido do mundo, mas as pretas têm recurso nessa posição. Bom, com a ajuda de computadores a gente consegue encontrar que ainda teria recurso nessa posição. Muito difícil a continuação, mas seria o lance bispo H6. O que tá acontecendo? Bom, aqui se dama por E6 já dá para igualar de cara. Por exemplo, dama por D6 toma e segue aqui com torre C1, já igualou de cara, a torre está atacada e mesmo que aqui se defenda, você pode seguir aqui com cavalo C6 e as pretas têm um jogo suficiente aqui para poder equilibrar, né? Então, por exemplo, B3, torre C2, enfim, o jogo das pretas é bem ativo e vale a compensação aí por um peão a menos. E se tivesse jogado depois de bispo H6, cavalo por E6, essa linha é mais difícil. Esse é que é o problema, né? Por que o cara não jogou então bispo H6? Ele falou, o que eu vou fazer depois de cavalo por E6, né? Mas aqui ele tem uma continuação muito forte com cavalo B3, olha só, pressionando o peão aqui de D4. E qual que é o ponto todo? O cavalo está cravado. Esse cavalo cravado incomoda demais, a ameaça em D4 está chegando, então dama H3 seria uma boa possibilidade de defesa. Mas aqui cavalo por D4 viria de qualquer maneira. Depois de cavalo por D4, dama por H3 e torre por D4. E as pretas conseguiram igualar. As brancas ainda têm um peão passado perigoso, mas com um bom jogo talvez as pretas consigam empatar aqui essa partida, né? Então olha só, galera, por incrível que pareça, mesmo com esse peão E6 atacado 2 vezes e parecendo que acabou aqui para as negras, ainda tinham recurso, né? Então a gente sempre deve buscar esses lances nas nossas partidas, né? Muitas vezes tem um recurso escondido, né? Então a gente nunca pode achar que tá perdido, né? Bom, às vezes tá, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.